Levítico ensina-nos como nos aproximar de Deus, considerado como morando no santuário, quer quanto aos meios pelos quais nos podemos aproximar, quer quanto ao estado em que devemos encontrar-nos para o fazer. Este livro ocupa-se, pois, essencialmente dos sacrifícios e, ao mesmo tempo, particularmente também, do sacerdócio, ou seja, dos meios estabelecidos por Deus para que aqueles que estão fora do santuário pudessem aproximar-se dele, e bem assim do discernimento das coisas que não convém aos que estão em relação com Deus por esses meios. A função de discernir as máculas na ocasião própria constituía uma das atribuições do sacerdócio. Encontramos também em Levítico as diversas convocações do povo para as festas do eterno Deus, que representavam as circunstâncias especiais em que Israel, congregado, se aproximava dele, e, enfim, as funestas consequências da violação dos princípios estabelecidos por Deus como condição das suas relações com o seu povo. As comunicações de Deus com o seu povo, mencionadas neste livro, são-nos apresentadas como ligadas à sua presença no seu tabernáculo, base de todas as relações de que acabamos de falar. Já não é o legislador que dá de cima, no Monte Sinai, regras constitutivas para estabelecer um estado de coisas. Deus coloca-se no meio dos seus e declara em que condições ele os fará gozar das suas relações com ele. Todavia, sejam quais forem as proximidade e os privilégios da posição sacerdotal, é sempre o sacrifício de Cristo que lhes estabelece a possibilidade e forma a base. Este livro começa, pois, pelos sacrifícios que representavam esse único e perfeito sacrifício, como apresentação da obra de Cristo nos seus variados caráteres e nas suas diversas aplicações para nós. Esses sacrifícios têm um interesse que nada pode ultrapassar. Estudá-los-emos, pois, com algum pormenor. Os tipos que a Escritura nos apresenta têm diversos caráteres. Ora, são a figura de algum grande princípio dos caminhos de Deus, como Sara e Agar, já visto em Gênesis, figuras das duas alianças. Ora, nos mostra o próprio Senhor Jesus sobre diferentes pontos de vista, como sacrifício, sacerdote, etc. Por vezes, figuram certos atos de Deus nos seus caminhos para com os homens, sobre outras dispensações ou ainda alguns grandes atos futuros do seu governo. Embora se não possa estabelecer nenhuma regra escrita sobre estes pontos, poderemos, no entanto, dizer em geral que o livro de Gênesis nos fornece os princípios, os principais exemplos da primeira série desses tipos. O livro de Levítico fornece-nos os da segunda, embora o livro de Êxodo contenha alguns muito notáveis. E o livro de Números fornece-nos os da terceira. Os da última classe estão mais dispersos. O emprego dos tipos na palavra de Deus é um traço que importa não negligenciar nesta preciosa revelação, pois nos dá uma graça muito particular, o que é o mais elevado nas nossas relações com Deus,
quase ultrapassa, na realidade, a medida das nossas capacidades e o alcance da nossa visão. Não poderia, com efeito, ser de outro modo, uma vez que estas coisas, se ouso exprimir-me assim, são adaptadas às capacidades de Deus acerca de quem a realidade tem a sua existência e perante o qual deve ser efetiva, se nos for proveitosa. Todos os objetos profundos e infinitos da nossa fé, infinitos no seu valor perante Deus ou na demonstração dos princípios segundo os quais Ele atua para conosco, se aproximam e tornam palpáveis para nós por meio dos tipos. O pormenor de todas as graças e das perfeições que existem na realidade ou no antitipo, ou seja, Cristo, é trazido até muito perto dos nossos olhos por meio do tipo com a exatidão da apreciação da vista do próprio Deus, mas de uma maneira adaptada à nossa vista, à nossa capacidade, a fim de elevar os nossos pensamentos ao nível daquilo de que Deus se oculta. Cristo, visto em toda a sua glória, segundo o pensamento de Deus, é aquele que nos é apresentado desta maneira. Mas nós temos, deste modo, todos os traços e os pormenores da parte daquele que forma a grande realidade. Bendito seja o seu nome. Passemos agora à aplicação destas noções aos sacrifícios do início do livro de Levítico. O estabelecimento do tabernáculo contém 2 pontos inteiramente distintos. Em primeiro lugar, o desenvolvimento dos planos de Deus em graça e o lugar de acesso ao pé dele. Depois, os meios de prover as necessidades criadas pelo pecado. Necessidades que davam ocasião ao exercício presente desta graça. Toda a estrutura do tabernáculo era segundo o modelo dado a Moisés no monte. Era um modelo das coisas celestiais, compreendendo as comunicações entre o céu e a terra. Este modelo mostrava a ordem de coisas que encontra o seu cumprimento no melhor tabernáculo, o qual não é feito por mãos humanas. Todavia, a disposição do tabernáculo não começa, realmente, senão após o pecado do bezerro de ouro, quando a ira de Deus contra o pecado tinha já instalada, já estabelecida, e a sua graça descia do trono do santuário, instituindo oferendas que respondiam à transgressão e a ela satisfaziam, e isto no momento em que os resultados da transgressão impediam a entrada do sacerdote em todo o tempo no santuário, mas onde a graça fornecia tudo o que respondia às necessidades de um povo pecador. É por isso que também o tabernáculo é mencionado pela primeira vez por ocasião do pecado do bezerro de ouro, quando a ira de Moisés se inflamou contra a impiedade e a demência que tinham rejeitado Deus, mesmo antes de o povo ter recebido os pormenores e as ordenanças da lei dada sobre o monte. Foi então que Moisés tomou uma tenda e que, armando-a fora do acampamento, a chamou a tenda da congregação, embora, na realidade, esta não existisse ainda. E todos aqueles que procuravam o eterno Deus saíam para a tenda da congregação que estava fora do acampamento. Era o lugar onde Deus se encontrava com aqueles de entre o povo que o procuravam. Na lei não se tratava de procurar Deus. A lei era a comunicação da vontade de Deus ao povo já congregado, no meio do qual Deus se manifestava segundo certas exigências da sua santidade. Mas quando o mal entrou e o povo, como corpo, apostatou e rompeu a aliança, o lugar da congregação, aonde era preciso ir procurar Deus, foi estabelecido, e isto antes de ser erigido o verdadeiro tabernáculo, cujo modelo tinha sido apresentado a Moisés em cima do monte.
Mas a primeira tenda era, em princípio, impressionante. A primeira tenda, a princípio, a impressionante expressão da coisa. A ordem do tabernáculo, tal como foi instituída na origem, nunca foi executada assim como a lei, no seu caráter original, nunca foi. Nadab e Abiú ofereceram no primeiro dia um fogo estranho, e a entrada do lugar santíssimo foi proibida a Arão, exceto no grande dia das expiações, e de uma maneira diferente. O tabernáculo propriamente dito foi erguido segundo o modelo que Deus tinha dado, mas a entrada do santuário interior estava fechada. Isto correspondia ao estado de pecado do povo, a fim de prover, de uma maneira provisória, ao que exigia o pecado. Simplesmente a obra, tal como a possuímos agora, não era uma obra concluída. Este reencontro do eterno Deus com o povo ou com o mediador tinha um duplo caráter, um caráter apostólico e um caráter sacerdotal. Por um lado, Deus encontrava-se lá para comunicar a sua vontade, por outro, estava ali para receber o povo no seu culto, nas suas falhas ou nas suas necessidades. De igual modo, Cristo é o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão, expressões que se referem ao assunto de que nos ocupamos. A presença do eterno Deus no tabernáculo para comunicar a sua vontade, assunto de que não nos ocuparemos aqui, a não ser na medida em que é um exemplo daquilo de que nos ocupamos, é mencionada nos capítulos 25 e 29 de Êxodo. No capítulo 25, após a descrição da estrutura da arca e das suas dependências, no lugar santíssimo é dito: porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho, que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, no meio dos dois querubins, que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Isto está em Êxodo capítulo 25, versículos 21 e 22. Isto era dirigido ao mediador, a sós com o eterno Deus em segredo. No capítulo 29 de Êxodo, lemos: Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Ali virei aos filhos de Israel, para que, por minha glória, sejam santificados. Então, são os versículos 42 a 43 de Êxodo capítulo 29. É sobre este campo que começa o livro de Levítico. Deus não fala do alto do Sinai, mas sim do tabernáculo aonde as pessoas vão procurá-lo, onde, segundo o modelo da glória, mas também segundo as necessidades daqueles que procuram a sua presença, ele, Deus, está em relação com o povo pela mediação e pelo sacrifício. No Sinai, numa glória terrível, ele pedia e propunha condições de obediência, em seguida do cumprimento das quais ele prometia o seu favor. Aqui, já em Levítico, ele é acessível tanto ao pecador como ao santo, mas por intermédio de uma mediação e de um sacerdócio estabelecido por ele. O centro e o fundamento do nosso acesso ao pé de Deus é, pois, a obediência de Cristo e o seu sacrifício. Eis porque estas coisas nos são apresentadas em primeiro lugar, quando Deus fala da tenda da congregação, como lemos no capítulo 1, versículo 1 de Levítico. Notemos em primeiro lugar a ordem desses sacrifícios. A ordem da sua aplicação é uniformemente oposta à da sua instituição. Há 4 grandes classes de oferendas. Primeiro, o holocausto. Segundo, a oferta do pão. Terceiro,
o sacrifício de prosperidades. Quarto, o sacrifício pelo pecado. Nomeio-os pela ordem da sua instituição, porque na sua aplicação, quando são oferecidos juntamente, os sacrifícios pelo pecado vêm sempre em primeiro lugar, porque se trata do regresso a Deus. E, aproximando-se de Deus pelo sacrifício, é preciso que o homem se aproxime segundo a eficácia do que tira os pecados, na medida em que eles têm sido levados por um outro. Mas quando o próprio Senhor Jesus é apresentado como sendo o grande sacrifício, o fato de ele ter sido feito pecado é uma consequência da perfeita oferenda dele, mesmo a Deus, quando vem para fazer a vontade de Deus. Entregou-se a si mesmo, e ele, que não conheceu o pecado, foi feito pecado por nós e sofreu a morte. Aliás, estando tirados os nossos pecados, a fonte da comunhão encontra-se na excelência pessoal de Cristo e no fato de ele se oferecer a si mesmo, sem mácula, a Deus, glorificando a Deus pela morte, quando o pecado e a morte, pelo pecado, estavam lá diante dele, e ele se entrega inteiramente para a glória de Deus, em vista de sofrer essa condição. Depois somos apresentados segundo o valor desse sacrifício perante Deus, embora seja absolutamente necessário que os nossos pecados tenham sido efetivamente levados para que nós sejamos introduzidos nessa comunhão. Assim, embora apresentem Cristo e o nosso acesso ao pé de Deus, quando os nossos pecados são tirados, o holocausto, a oferenda do pão e os sacrifícios de prosperidade, que são a figura da nossa comunhão com Deus, vêm em primeiro lugar. Os sacrifícios pelo pecado seguem depois e são considerados à parte, porque eles são necessários e de primeira necessidade para nós. Somente eles não são a expressão da perfeita pessoa de Cristo, mas sim do fato de ele tirar o pecado, embora a perfeição fosse necessária para isso. É evidente, de harmonia com o que tenho dito, que vamos considerar Cristo como objeto nos sacrifícios que vão ocupar a nossa atenção. Cristo sob todas as formas de valor e de eficácia que se ligam ao seu único e perfeito sacrifício. Quando se trata do cristão, é verdade que ele nos é apresentado aqui sob um aspecto inferior, porque deve apresentar o seu corpo em sacrifício vivo e, pelos frutos do amor, oferecer sacrifícios de bom odor aceitáveis para nosso Deus por Jesus Cristo. Mas é Cristo que nos propomos considerar em todos esses sacrifícios. Disse já que há 4 grandes classes de sacrifícios: os holocaustos, as oferendas de bolos, os sacrifícios de prosperidade e os sacrifícios pelo pecado. Encontrá-lo-emos, assim, classificados na Epístola aos Hebreus, no capítulo 10. Mas uma diferença essencial os divide em 2 classes distintas. De um lado, os sacrifícios pelo pecado, do outro, os 3 sacrifícios. Os sacrifícios pelo pecado, como tal considerados, não eram caracterizados como oferendas feitas por fogo, em bom odor ao eterno Deus, embora na maior parte desses sacrifícios a gordura fosse queimada sobre o altar. Sob este aspecto, o bom odor estava lá, como nos é dito no capítulo 4, versículo 31, porque a perfeição de Cristo ali se encontrava, embora ele levasse os nossos pecados, mas todos os outros sacrifícios eram caracterizados como sendo oferendas de bom odor, feitas por fogo. Era o pecado que estava em vista. Nos sacrifícios pelo pecado estavam congregados, ou estavam carregados, melhor dizendo, de pecado,
nestas ofertas. A pessoa que dizia respeito aos sacrifícios que ostentavam esse caráter estava maculada deles. Eles tinham sido feitos pecado. O original hebreu emprega a mesma palavra para pecado e para sacrifício pelo pecado. Esses sacrifícios eram queimados, mas não no altar. As gorduras, exceto num único caso, no capítulo 4, de que falaremos mais à frente, também o eram. As outras oferendas eram oferecidas, ou melhor dizendo, as outras oferendas eram oferendas feitas por fogo de bom odor ao eterno Deus. Apresentavam a oferenda perfeita e voluntária do próprio Cristo a Deus, mas não a imposição do pecado sobre ele, como substituto pelo santo, o juiz. Estes dois pontos do sacrifício de Cristo são bem distintos e bem preciosos. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Mas é também verdade que, pelo eterno Espírito, ele se ofereceu a si mesmo, sem mácula, a Deus. Consideremos, em primeiro lugar, este último ponto que nos é, e isto bem naturalmente, apresentado em primeiro lugar em Levítico. A primeira espécie de sacrifício, a mais completa e a mais característica da classe dos sacrifícios de bom odor feito pelo fogo, era o holocausto. Aquele que o oferecia para ser aceito perante Deus devia levá-lo à porta da congregação, à porta do tabernáculo da congregação, e degolá-lo perante o eterno Deus. Falemos em primeiro lugar do sítio, de toda a cena dos ritos da tenda da congregação. Eram formadas de 3 partes, sendo a primeira o Santo dos Santos, a parte mais interior do espaço fechado por tábuas e coberto de tapeçarias, separadas do resto por um véu, dentro do qual se encontrava a Arca da Aliança e os querubins, sombreando o propiciatório e nada mais. Era o trono de Deus, e também o tipo de Cristo no qual Deus se revela, sendo a verdadeira Arca da Aliança com o propiciatório em cima. O apóstolo diz-nos que o véu significava que o caminho do Santo dos Santos não era manifestado enquanto durasse a antiga dispensação. Imediatamente fora do véu encontrava-se o altar de ouro dos perfumes. A sua eficácia penetrava até adentro do véu e fornecia, em certas ocasiões, o incenso que mantinha num incensário e que ofereciam lá dentro. Neste mesmo compartimento exterior do tabernáculo, chamado Lugar Santo, para o distinguir do Lugar Santíssimo, estavam, de um lado, os pães da proposição, do outro, o candelabro de ouro, tipos, os primeiros, de Cristo encarnado, verdadeiro pão da vida, e em união com as 12 tribos e o seu chefe. O segundo, a perfeição do Espírito, como dando a luz em relação também, não duvido disto, com Israel nos últimos dias. A Igreja reconhece Cristo desta maneira e o Espírito Santo habita nela, mas o que a caracteriza como tal é o conhecimento de um Cristo celestial e glorificado e a presença, por comunicações divinas, do Espírito Santo nela, como ligação de unidade. Isto, por outro lado, apresenta-nos Cristo na sua relação terrestre e o Espírito Santo nas suas diversas manifestações de poder, quando o sistema terrestre de Deus está estabelecido. Leia, por exemplo, Zacarias capítulo 4. Não só o sumo sacerdote, mas todos os sacerdotes, só os sacerdotes, entravam continuamente no lugar santo. Nós sabemos quais são aqueles que podem entrar agora perante Deus, a saber,
aqueles que foram feitos sacerdotes e reis, os verdadeiros santos de Deus. Mas podemos acrescentar que o véu, que então escondia o Santo dos Santos e fechava a sua entrada, está agora rasgado de alto a baixo para não ser nunca mais esticado ou levantado entre nós e Deus. Temos plena liberdade para entrarmos no lugar santíssimo. Na carne de Cristo o véu foi rasgado. Cristo não é apenas o pão do céu, isto é, encarnado, mas como morto, caracterizado pela carne e pelo sangue. Unidos a Ele, a Cristo, nós entramos e estamos assentados em espírito lá onde Ele está. O nosso direito e o nosso privilégio comuns estão no lugar santo, tipo dos céus criados, como o lugar santíssimo é o tipo dos céus, como são chamados. Num certo sentido, quanto ao acesso espiritual e às comunicações espirituais, não há nenhuma separação entre esses dois lugares. Estando o véu rasgado, muito embora na luz de que nenhum homem se pode aproximar, Deus permaneça inacessível, nós estamos agora, como sacerdotes, nos lugares celestiais, mas somente em espírito. Vindo assim a Deus, encontra-se o átrio ou pátio exterior, o recinto do tabernáculo da congregação, e a primeira coisa que ali encontramos era o altar do holocausto. Depois, entre este e o tabernáculo, a bacia onde os sacerdotes se lavavam quando entravam no tabernáculo ou estavam ocupados diante do altar, cumprindo o seu serviço. É evidente que nós não nos aproximamos senão pelo sacrifício de Cristo e que é preciso que sejamos lavados com água pela palavra antes de podermos servir no santuário. Temos necessidade também, como sacerdotes, que pelo menos os nossos pés sejam lavados para o serviço celeste pelo advogado que temos lá em cima. Leia Evangelho de João, capítulo 13. Cristo também se aproxima desta maneira, mas foi para a oferenda perfeita de si mesmo e não para a oferenda de um outro. Nada poderia ser mais impressionante ou mais digno da nossa profunda atenção do que a maneira como Jesus se apresenta a si mesmo voluntariamente, a fim de que Deus seja plena e completamente glorificado por seu intermédio. Nos sofrimentos, ele, Cristo, não abria a sua boca. O silêncio era o resultado de uma profunda e perfeita determinação de se entregar a si mesmo em obediência para a glória de Deus, serviço, bendito seja o seu nome, serviço perfeitamente cumprido, de sorte que o Pai descansa no seu amor por nós. Essa dedicação à glória do Pai podia mostrar-se e mostrou-se efetivamente de duas maneiras. Primeiramente, no serviço, isto é, na absoluta dedicação a Deus de todas as faculdades de um homem vivendo neste mundo, dedicação provada pelo fogo mesmo até a morte. Em segundo lugar, no sacrifício da sua própria vida, Cristo entrega-se a si mesmo, entregando a sua vida à morte para a glória de Deus, estando lá o pecado. O holocausto apresenta-nos este segundo lado. A oferenda do bolo apresenta-nos o primeiro lado. E, ao mesmo tempo, ambos são idênticos, em princípio, como completa dedicação da existência humana a Deus. A dedicação do homem, vivendo e agindo. O outro, a dedicação da vida até na morte. No holocausto, quem o oferecia a vítima inteiramente a Deus à porta do tabernáculo da congregação. De igual modo, Cristo se apresentou a si mesmo para o cumprimento dos desígnios e da glória de Deus lá onde estava o pecado. No tipo, a vítima e quem
a oferecia eram necessariamente distintos e as mãos de quem oferecia eram postas sobre a cabeça da vítima, em sinal dessa identidade, mas Cristo era um e outro. Citemos agora algumas passagens que nos apresenta Cristo sobre esse aspecto. Em primeiro lugar, e em geral, ele vem para glorificar a Deus, quer na sua vida, quer na sua morte, mas se o considerarmos como tomando exatamente o lugar desses sacrifícios, o Espírito fala assim dele em Hebreus capítulo 10, citando o Salmo 40. Note o que diz. Então eu disse, eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Diz mais, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. É, pois, Cristo, entregando-se a si mesmo inteiramente à vontade de Deus, que substitui esses sacrifícios. Ele é o antitipo das sombras dos bens futuros. Mas da sua própria vida o Senhor fala assim. Note o que diz João capítulo 10, versículo 18. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Era a obediência, mas a obediência do sacrifício de si mesmo. Assim, falando da sua morte, diz: aí vem o príncipe deste mundo. Quando Jesus falava de Satanás, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Essas palavras estão em João capítulo 14, versículos 30 e 31. Lemos ainda em Lucas capítulo 9, versículo 51, e aconteceu que, ao completarem-se os dias em que devia ele ser assunto ao céu, ou subir ao céu, manifestou no semblante de intrépida resolução de ir a Jerusalém. Também nós podemos ler em Hebreus capítulo 9, versículo 14, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula, a Deus. Como é perfeita e pleno de graça este caminho do Senhor, ele era também fiel e dedicado para se aproximar quando Deus devia ser assim glorificado e para se submeter às consequências da sua dedicação, consequências que lhe eram impostas pelas circunstâncias em que nós estamos colocados, porque o homem estava apressado para se afastar de Deus para procurar o seu próprio prazer. Cristo humilhou-se a si mesmo até a morte, a fim de que a majestade e o amor de Deus, a sua verdade e a sua justiça cheguem ao seu pleno cumprimento pelo exercício do seu dedicado amor. Assim, na sua pessoa e pela sua obra, o homem é reconciliado com Deus, levado a uma verdadeira e justa relação com Deus, que foi plenamente glorificado em Cristo. Quanto ao pecado, e, coisa maravilhosa, lá mesmo onde ele, Cristo, era feito pecado. Era lá, nesse estado, com efeito, que Deus, como tinha sido desonrado, devia ser glorificado. E foi lá que tudo aquilo que Deus é foi perfeitamente manifestado, como em nenhuma outra parte, em amor, em luz, em justiça, em verdade, em majestade, numa obra de um valor infinito. A vítima devia ser sem defeito. A aplicação disto a Cristo é demasiado evidente para carecer de comentário. Ele era, o Cordeiro sem defeito e sem mácula. Quem oferecia devia degolar o vitelo perante o eterno Deus.
Isto completava a semelhança com Cristo, porque, embora evidentemente Cristo não pudesse degolar-se a si mesmo, ele deu a sua vida. Ninguém lhe atirou, e fê-lo perante o eterno Deus. Na ordenança do sacrifício, era a parte quem oferecia a vítima, a obrigação do indivíduo e assim de Cristo como homem. O homem via na morte de Cristo o julgamento do homem, o poder de Caifás ou o poder do mundo, mas como oferta, Cristo ofereceu-se a si mesmo perante o Eterno. Vem, em seguida, o que é a parte do eterno Deus e a do sacerdote. Era preciso que a oferta fosse entregue ao fogo do altar de Deus. Cortava-se a vítima em pedaços, lavava-se e depois era submetida, segundo a purificação do santuário, à prova do juízo de Deus. O fogo, como símbolo, significa sempre a prova do juízo de Deus. A lavagem com água representava o sacrifício de Cristo em tipo, representava o que ele era, na sua essência, puro. Mas a lavagem tem a importância que a santificação do sacrifício e a nossa operam sobre o mesmo princípio e segundo a mesma medida. Nós somos santificados pela obediência. Cristo veio para fazer a vontade de seu Pai e assim, perfeito desde sempre, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, obedecendo sempre perfeitamente, mas sendo a sua obediência posta a uma prova cada vez mais forte, de sorte que era continuamente mais profunda e mais completa. Cristo aprendeu a obediência, aprendeu o que é obedecer. Como pessoa divina, a obediência era, para ele, uma coisa nova, e Cristo aprendeu-a em toda a sua extensão. E para nós também é uma coisa nova, porque somos, por natureza, rebeldes e desobedientes a Deus. Aliás, a lavagem pela água tem lugar para nós pela palavra de Deus, e Cristo afirma, falando de si mesmo, que o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas há necessária e evidentemente esta diferença. Enquanto Cristo tinha a vida em si mesmo, e ele próprio era a vida, como temos em João capítulo 1, versículo 5, nós recebemos a vida dele. Além disso, enquanto obedecemos sempre a palavra escrita, as palavras que saíam da boca de Cristo, eram a expressão da sua vida. Para nós, elas são a direção da nossa. Prossigamos ainda um pouco mais o nosso estudo sobre o uso dessa água de purificação. Ela é também a expressão do poder do Espírito, exercido pela palavra e pela vontade de Deus. É assim, mesmo quanto ao início da vida em nós. Segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Veja isto em Tiago, capítulo 1, versículo 18. E também é dito, nessa vontade é que temos sido santificados, em Hebreus, capítulo 10, versículo 10. Mas essa vontade encontra-nos mortos em delitos e pecados. É preciso, pois, que ela nos vivifique por meio da morte e da ressurreição de Cristo. É por isso que, a quando da morte de Cristo, sai do lado perfurado do Salvador água e sangue, ou seja, o poder purificante assim como o poder expiatório. A morte é, pois, ao mesmo tempo, a única purificação e a única expiação para o pecado. Aquele que está morto está justificado do pecado. Isto você pode ler em Romanos capítulo 6. A água torna-se, pois, o sinal da morte, uma vez que só esta purifica. A água torna-se, pois, o sinal da morte, uma vez que só esta purifica. Esta verdade de uma autêntica, de uma real santificação, estava necessariamente escondida sob a lei, exceto em figura, porque a lei se aplicava ao homem vivo
e reclamava a sua obediência, foi a morte de Cristo que a revelou. Em nós, isto é, na nossa carne, não existe bem algum. É por isso que, quando se trata do uso simbólico da água, do batismo, nos é dito que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Leia Romanos 6, vai ter estas verdades lá. É, porém, evidente que não podemos deter-nos ali, não podemos ficar na morte. Em nós, ela proclamaria a nossa condenação, e disso seria a testemunha, mas, possuindo a vida em Cristo, a morte nele é para nós a morte à nossa vida de pecado e de culpabilidade. É a comunicação da vida de Cristo que nos torna capazes de tratarmos o velho homem como tendo estado mortos nos nossos delitos e pecados. Se Cristo está em nós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Aprendemos também a verdade quanto ao nosso estado natural não é o que a fé considera ser o velho homem, se Cristo está em nós. Quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos ressuscitou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6. E falando do batismo na morte, a Sagrada Escritura acrescenta: porque, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos capítulo 6, versículo 4. Não é senão no poder de uma vida nova que nós podemos ter-nos por mortos ao pecado. E isto não é realmente senão no conhecimento da redenção que nós podemos falar assim. É quando temos apreendido o poder da morte de Cristo e da sua ressurreição, e que sabemos que estamos nele, pelo Espírito Santo, que podemos dizer: estou crucificado com Cristo. Não estou na carne. Vemos, pois, que esta purificação, que era apenas um simples efeito moral para um judeu, é para nós, pela comunicação que temos recebido da vida de Cristo, algo que nos santifica segundo o poder da sua morte e da sua ressurreição. E é ainda o pecado julgado, enquanto lei que atua nos nossos membros. O primeiro Adão, como alma vivente, corrompeu-se a si mesmo. O segundo Adão, que é como o segundo Adão, que fala de Cristo, como o Espírito vivificante, comunica-nos uma nova vida. Ora, se esta comunicação da vida de Cristo é a base da nossa purificação, em virtude da redenção, é evidente que em Cristo esta vida era essencialmente pura, enquanto que em nós a carne cobiça contra o Espírito. Mesmo segundo a carne, Cristo era nascido de Deus, mas teve de passar não só por um batismo de água, para cumprir toda a justiça, enquanto vivo, embora fosse absolutamente puro, mas também por uma prova de tudo o que estava nele pelo batismo de fogo. Tenho, diz ele, um batismo com o qual hei de ser batizado. Leia Lucas capítulo 12, versículo 50. Aqui, Cristo, inteiramente oferecido a Deus para a plena manifestação da glória de Deus, sofre a aprovação cabal do juízo. O fogo prova o que ele é. Ele é salgado com fogo. A perfeita santidade de Deus, no poder do juízo divino, prova a fundo tudo o que há nele. O suor de sangue e a comovente súplica feita no jardim do Getsêmani, a sua profunda dor na cruz, na impressionante consciência da sua justiça. Por que me abandonaste? São suas palavras, grito que ficou sem resposta
quanto a um alívio da provação, tudo isto assinala a completa provação do Filho de Deus. O abismo respondia ao abismo. Todas as ondas e todas as vagas do eterno Deus passaram sobre ele. Mas, como ele se tinha oferecido a si mesmo na sua perfeição para uma provação completa, esse fogo consumidor e esse juízo dos seus mais íntimos pensamentos não produzia e nem podia produzir senão um perfume de agradável odor para Deus. É notável que a palavra hebraica traduzida por queimar, no caso do holocausto, não é a mesma palavra que é empregada quando se trata do sacrifício pelo pecado, mas sim aquela que é empregada para queimar o perfume, como o incenso, por exemplo. Vemos, pois, no holocausto a oferenda perfeita e voluntária do próprio Cristo. Depois, a aprovação das mais íntimas profundezas de todo o seu ser, pelo fogo do juízo de Deus, o holocausto da sua vida era um sacrifício de bom odor, inteira e infinitamente agradável a Deus. Não houve um pensamento, nem o mais pequeno movimento de vontade que não passasse pela provação que consumou a sua vida e, sem uma resposta aparente da parte de Deus para o suster, nele tudo era oferecido a Deus. Tudo era um perfume de bom odor. Mas havia mais ainda. A maior parte do que acabamos de dizer poderia aplicar-se também à oferta de manjares, mas o holocausto estava lá para fazer expiação. Expressão esta que não é empregada no capítulo 2 de Levítico. A perfeição pessoal intrínseca de Cristo era aqui posta à prova, e a maneira da sua encarnação, o que ele foi neste mundo como homem, estava manifestada. Mas a morte era o primeiro elemento do holocausto, e a morte era pelo pecado. Cristo devia glorificar a Deus ali onde o homem se encontrava. De outro modo, a obra não podia aproveitar-lhe. Ali onde estava o poder de Satanás na morte, ali onde estava o inevitável juízo de Deus. A glória de Deus não podia ser manifestada de outro modo. O amor, a justiça, a majestade foram manifestados ali onde estava o pecado e a morte. Cristo, que não tinha cometido pecado, feito pecado por nós, em perfeita obediência e em amor por seu Pai, humilhou-se a si mesmo. E Deus foi glorificado, e o poder de Satanás na morte foi destruído. Deus foi plenamente glorificado no homem Cristo, segundo tudo o que ele é, em obediência e em amor, lá onde o pecado tinha entrado. Cristo, que não conheceu o pecado, foi feito pecado por nós, e Deus foi glorificado nele, na sua cruz, como nem na criação, nem na inocência teria jamais podido sê-lo. Era tudo um perfume de bom odor, respondendo a tudo o que Deus é em justiça e em amor. Quando Noé ofereceu o seu holocausto, o eterno Deus expirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Gênesis capítulo 8, versículo 21. O Eterno tinha se arrependido de ter feito o homem e o seu coração estava entristecido por causa disso. Mas agora, após o perfume do sacrifício, diz: Não amaldiçoarei mais. Tal é o perfeito e infinito valor da oferta voluntária de Cristo a Deus. Não é no sacrifício que nós consideramos, quer dizer, no holocausto, mas no sacrifício pelo pecado que a Escritura nos mostra a imposição dos pecados sobre Cristo. O holocausto é a expressão da perfeição, da pureza, da dedicação voluntária da vítima. Mas no próprio lugar em que Cristo era feito pecado, subindo em perfume de bom odor perante Deus.
É segundo o valor e no bom odor desse sacrifício que nós somos apresentados a Deus e aprovados por Ele. Somos aceitos por Ele segundo todas as delícias que Ele encontra no perfume desse sacrifício. Bem-aventurado o pensamento. Se nesse sacrifício Deus é perfeitamente glorificado em tudo o que Ele é glorificado também por nos receber. Se encontra as suas delícias em tudo o que Cristo é, nesse ato, no seu ato sumamente perfeito, encontra também, de igual modo, as suas delícias em nós. Se o sacrifício de seu Filho está sempre presente diante dele, memorial eterno das delícias do Pai, também nós somos apresentados perante ele na eficácia desse mesmo sacrifício. Não só os pecados foram apagados pelo ato expiatório, mas também a aceitação perfeita daquele que o cumpriu. O bom odor do seu sacrifício sem pecado nos pertence e são o nosso bom odor perante Deus. A aceitação da oferenda de Cristo é a nossa aceitação. Nós somos um com Ele. É preciso notar que, embora a morte fosse uma coisa distinta do ato da imposição dos nossos pecados sobre Cristo, a morte implicava o pecado e o sacrifício de Cristo, como holocausto, tinha por caráter a morte, resultado do fato que o pecado estava em questão perante Deus. Isto tornava a prova e o sofrimento muito mais terrível. A obediência de Cristo foi provada perante Deus, mesmo no lugar do pecado, e Cristo foi obediente até a morte. Não no sentido de levar e de tirar os pecados, embora isso tivesse lugar no mesmo ato, mas sim na perfeição da sua oferenda de si mesmo a Deus e da sua obediência provada por Ele, provada no fato de ter sido tratado como feito pecado, e somente nesse sentido um perfume de bom odor. É por isso que o ato é expiatório. Ele fez a expiação, e isto num sentido mais profundo do que o simples ato de levar os pecados, quer dizer, como a prova da obediência e a glorificação de Deus por ela. Vamos fazer mais algumas observações finais sobre este capítulo 1 de Levítico. A presença de Deus no meio do seu povo é o traço distinto ou distintivo das relações estabelecidas aqui. Por consequência, a maior parte das instruções dadas em Levítico supõe que aqueles às quais elas se aplicam estão já com Deus nos termos de um povo reconhecido como dele. Mas, por outro lado, como o povo não estava realmente admitido à presença de Deus, e que por isso o tabernáculo representava a posição em que Deus se colocava para que o homem se aproximasse dele, daí resultou que muitas das instruções contidas neste livro forneça aos de fora os meios de se aproximar de Deus, embora não tivesse tido com ele relações anteriores. Isto é muito importante de notar porque é a base do raciocínio do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3 para a admissão dos gentios e mesmo de qualquer pecador. Mas não é menos verdadeiro que a maior parte das direções se aplicam àqueles que estão já em relação com o trono. De resto, embora contra a vontade deles, todos os homens têm de tratar com Deus, mesmo aqueles que não se aproximam, e em particular agora onde, como testemunho de graça, o sangue está sobre o propiciatório, e onde a revelação e o testemunho da glória sem véu, resultado da graça e da redenção, tem brilhado. Deus, que quer estar em relação com as suas criaturas, apresenta neste livro as condições com a ajuda dos quais o homem pode ser posto em relação com o trono
que ele estabeleceu, isto implica o pormenor das relações que ele mantém com seu povo. Importa notar que, pelo que concerne à admissão à presença de Deus, a posição do cristão é inteiramente diferente da do judeu. Para o judeu, leia por exemplo Hebreus capítulo 9, o caminho do lugar santo não estava ainda manifestado. Ninguém, nem mesmo os sacerdotes, podiam entrar na presença de Deus adentro do véu, e os sacrifícios eram uma recomendação dos pecados. Leia também Hebreus capítulo 10, versículo 3. Agora, estando já cumprida a obra de Cristo, o véu está rasgado. Os cristãos não formam um povo até um certo ponto com Deus, mas ficando sempre fora da sua presença, aproximam-se do altar ou, quando muito, do altar dos perfumes. O que tem lugar agora é a plena graça apresentada ao mundo. Depois, em virtude da redenção cumprida, todo crente justificado perante Deus tem plena liberdade de entrar no lugar santíssimo. Assim, o assunto de que nos ocupamos não é a maneira como nos aproximamos, mas sim as figuras das coisas em virtude das quais podemos aproximar-nos para termos comunhão com Deus. Um outro ponto que podemos ver neste capítulo que estudamos em relação aos tipos, a minha impressão é que o tabernáculo é a expressão do estado das coisas durante o milênio, salvo no que concerne à realeza com a qual o templo está em relação. O trono de Deus está no lugar santíssimo. Não vejo que então o véu seja rasgado para os habitantes da terra, embora tudo seja fundado sobre o sacrifício de Cristo, mas o sumo sacerdote entrará em todo o tempo no lugar santo, e então, revestido das suas vestes de beleza e glória. Os pães de proposição e o candelabro de 7 hastes representam Israel em relação com Cristo, como manifestando o governo e a luz no mundo, mas no lugar do sacerdócio perante Deus. Para nós, o véu está rasgado e entramos com plena liberdade no lugar santíssimo. Um outro ponto é que, pelo que concerne à aceitação, o cristão já não tem nenhuma consciência de pecado. Mas o israelita não era de modo nenhum ensinado assim. É por isso que, como temos visto, a sua maneira de se aproximar de Deus pelos sacrifícios serve para nos apresentar em figura a maneira como o pecador se aproxima de Deus no início. Um outro ponto também é preciso notar que não encontramos sacrifícios positivos para o pecado antes da lei. As vestes que Deus fez a Adão podem fazer supô-los, e podemos tomar Gênesis capítulo 4, versículo 7 no mesmo sentido, mas esses sacrifícios não são abertamente ofertas. Ao contrário, os holocaustos são-nos frequentemente. Estes últimos supõem o pecado e a morte, que não há acesso ao pé de Deus, nem reconciliação com Deus, senão pelo sacrifício e pela morte. O sacrifício está ali considerado como representando a oferenda voluntária e perfeita de Cristo em vista da perfeição, ou em vista da perfeita glorificação de Deus em tudo o que é preciso e que é precioso aos seus olhos e em tudo o que Ele é: justiça, amor, majestade, verdade, desígnios, de sorte que Ele possa agir livremente na sua graça. No holocausto, o pecador é suposto, mas nós encontramos ali a perfeição da oferenda voluntária do próprio Cristo a Deus, lá onde está o pecado. Somente
é antes Deus glorificado que os pecados dos indivíduos levados. Daí decorre o culto, segundo o bom odor do sacrifício. Estando um homem afastado de Deus, não pode absolutamente aproximar-se dele, senão sobre este campo, que restará válido para a eternidade, e além disso, os novos céus e a nova terra são firmemente estabelecidos e garantidos como morada de justiça por esse meio. Tirar os pecados é uma outra coisa. No holocausto, toda a relação do homem, mesmo a relação de todas as coisas com Deus, está em questão. No sacrifício pelo pecado trata-se dos pecados pessoais. Todo sacrifício agradável pertence, pois, à primeira categoria. Os sacrifícios pelo pecado dizem respeito à relação do povo, quando estava já estabelecido com Deus e quando cada ato tinha relação com a sua presença. Os holocaustos, como tais, eram oferecidos voluntariamente ou de bom grado por aquele que os levava. No entanto, parece que a palavra hebraica lisron, que assim foi traduzida, não teve esse sentido e é preciso substituí-la por para ser aceito, seria uma tradução para o português, ou para ser acolhido no favor divino. Resta sempre verdade, ao mesmo tempo, como doutrina, que Cristo, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a Ele mesmo, sem mácula. Se ofereceu Ele mesmo, sem mácula, a Deus. O número 7 é o número da perfeição, e também o número 12, como se pode ver em muitas passagens da Escritura. O primeiro é a expressão absoluta de uma completa perfeição para o mal ou para o bem. O segundo é a expressão da perfeição na administração humana. A porta do tabernáculo não é simplesmente o véu do lugar santo, mas sim o átrio, o pátio aonde se entrava do exterior. O altar dos holocaustos encontra-se à porta do tabernáculo.